Recebam a paz do sermão Pastor Valdeciro José, da Igreja Pentecostal Rocha de Israel, situado a Avenida Petrona Recalde, 273 do NS Aparecida, em Campinas. Tá aí para você. Mais uma live, hein? Mais uma madrugada aí, agora são meia-noite em ponto, né? Nós estamos aí nessa live ao vivo para você, tá certo? Para mais uma vez aí, né, gravar essa live em agradecimento ao Senhor pela bênção prometida e pelas bênçãos recebidas, né? Senhor, eu fiz um propósito com o Senhor e tenho certeza que o Senhor há de, né, fazer conforme o meu coração, né? O Senhor já por duas vezes já me confirmou, né, que a bênção vem, que vai chegar nas minhas mãos essa vitória, né? Então, só me resta agradecer ao Senhor, né? E crer na sua promessa e esperar, né, que o tempo dele venha sobre a minha vida, tá certo? Enquanto isso, nós vamos aí trabalhando para o Senhor, né? Estou muito feliz mesmo, porque, né, estava vendo nas redes sociais aí, né, tenho poucos seguidores, né? Poucos seguidores aí, mas está crescendo. Cada dia que passa, faz questão de 15, 20 dias no máximo, que eu comecei a fazer as redes sociais, né? E já está assim, né? Pelo tempo, para mim, já bastante pessoas já curtiram, né? Deram curtimento e algumas pessoas me seguindo, né? E o número de pessoas que têm assistido a live, né? 1000 pessoas, 900 pessoas, cada vídeo, por vídeo, né, que eu tenho gravado, e isso deixou eu muito feliz, né? Deixou eu muito feliz em saber que meu vídeo está alcançando almas, né? Esse é o nosso intuito, né? Esse é o nosso objetivo, de pregoar a palavra do Senhor através das redes sociais, para que mais pessoas possam ouvir a palavra. Que nós não pregamos placa de igreja, né? Que nós não pregamos placa de igreja, nós pregamos Jesus Cristo, né, de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, né? E nós damos algum ensinamento na palavra. Nós pregamos e Deus nos dá os mistérios, né? Quando nós pregamos a palavra, nós passamos aquilo que Ele está pedindo ou mandando nós passarmos, né? Nada mais e nada menos. Aquilo que o Senhor põe no nosso coração, nós passamos então para poder ajudar você aí do outro lado que precisa de uma palavra de Deus, né? Diretamente do trono do Senhor. Eu não preparo mensagens, né? Nem no altar, quando estou na igreja, eu não preparo. Não estudo Bíblia para poder estar pregando, né, na hora, no momento aí. Tem pessoas que entram, estudam, não tem nada contra, viu? Nada contra aquele que faz o esboço, aquele que estuda a palavra para poder estar pregando, nada contra. Cada um Deus usa de uma forma e eu respeito a maneira que Deus te usa. Mas a minha Ele usa assim, né? Ele me dá a passagem bíblica, eu leio e aí trago o que Ele manda, né? Graças a Deus eu tenho sido aí honrado por Ele, né? Através da Bíblia Sagrada, trazendo os ensinamentos da Bíblia, né, da Palavra de Deus, para aqueles que, né, querem aprender um pouco do Senhor, né? Graças a Deus, né? E hoje não será diferente, né? Preguei de manhã, né, a primeira live, que são 3 lives que eu quero gravar, mas vou continuar gravando, tá? Pode ficar em paz que eu vou continuar gravando, eu vi que deu resultado, então eu vou continuar nesse trabalho, né? A gente vai orando pela campanha, e quando Deus determinar, faça a campanha, a gente faz a campanha. Por enquanto, vamos gravando a live, vamos pregando, vamos orando, vamos ajudando você espiritualmente, né? Conforme o pastor pode te ajudar e conforme o tempo do pastor, né? O pastor não vive da obra, né? O pastor trabalha, né? Como eu já falei em algumas lives, o pastor faz publicidade com carro de som na rua, né? Esses carros de som que você está anunciando na rua, o pastor trabalha com isso, tem o carro de som do pastor, né? Então, eu sou chamado muitas vezes e eu não posso escolher horário, né? O horário que o cliente determina, eu tenho que ir lá e tenho que executar o trabalho. Como o pastor está um pouco parado, devido, né, a eles não chamarem o pastor trabalhar, então o pastor está com esse tempo para poder fazer esse trabalho, né? Então vamos ver até quando o Senhor permite que o pastor faça, e quando eu começar a trabalhar, mesmo depois do trabalho, eu vou continuar fazendo, tá? Se for trabalhar de dia, eu faço à noite, a gente vai dar um jeito e vamos gravar as lives para ajudar vocês, já que o Senhor colocou isso nas mãos do pastor, né? E pregamos de manhã, pregamos à tarde, e mais uma vez o Senhor me manda trazer a mensagem. Então vamos fazer o que o Senhor está mandando, trazer a mensagem. Você escuta a mensagem, tá bom? Escuta, depois você ora,
tá? O importante é você escutar a palavra de Deus e alimentar a sua alma, né? Porque se você for orar, né, você não vai conseguir ficar com a sua mente concentrada na palavra, porque você vai orar, você vai falar com Deus, então a oração sua vai fazer com que você se distraia e pense na sua oração e você não escuta a palavra. Então escuta a palavra, depois eu encerro a live, ora um pouco, aí depois você vai orar e falar com Deus, né? Deus sabe que você precisa alimentar a sua alma, né? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor que o Senhor me deu hoje, né, nesse momento, está no livro de Mateus, capítulo número 14, e verso de número 22. O título diz: Jesus anda por cima do mar. Tá certo? Diz assim a palavra. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas? E disse ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo as mãos, lhe disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e admiraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos fazer um minutinho de oração? Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, ó Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor amado, querido, poderoso e vivo, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, Senhor, por mais esta oportunidade de trazer a tua santa palavra, Senhor amado, para o meu irmão e para a minha irmã, meu Pai. Senhor, a tua palavra foi lida. Agora eu te peço, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me entendimento, a fim de que eu possa expressar, Senhor amado, Pai querido, essa porção, meu Pai, que o Senhor tem para nós outros, meu Pai, nesta noite. Fala conosco, meu Pai. É que eu te peço e agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, meu amado? Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala, nessa passagem bíblica, que Jesus estava pregoando com seus discípulos na beira da praia, na beira do mar. E uma grande multidão estava ali. Nós sabemos que Jesus ele veio na terra para fazer discípulos, né? Seguidores. A palavra discípulos quer dizer seguidores, aprendiz. O Senhor pregava a palavra, através da sua palavra as pessoas adquiriam fé, acreditavam no poder da palavra e seguia o Senhor Jesus para ser aprendiz, para ser discípulo. E a palavra do Senhor diz que assim criaram os discípulos, assim foram chamados, melhor dizendo, os discípulos. E é claro que atraía
um grande número de pessoas, uma multidão, como diz a palavra. Em meio dessa multidão, nem todos que estavam ali queriam ouvir a mensagem do Senhor e se tornar discípulos. Não. Se tornar seguidores, nem todos. Alguns estavam ali para receber a cura. Outros, libertação. Porque estava vendo Jesus curando cegos, coxos, mancos, aleijados, paralíticos, pessoas que estavam, né, sofrendo alguma doença, alguma peste, né, alguma enfermidade. Outros, porque estavam famintos. Não tinham aonde se alimentar e com quem se alimentar, e via que Jesus, né, multiplicava os pães, os peixes, e eles iam para comer. Outros iam como curiosos, apenas porque estavam curiosos e queriam ver o milagre de perto. Outra parte era tido como fariseus e escribas. Queriam escutar e analisar as mensagens do Senhor Jesus para ver se pegava ele em alguma astúcia, armada, astúcia, os laços, né? Para escutar, para poder comparar e ver o que o Senhor estava pregando. Porque naquela época era a época da lei. Jesus estava pregando a vinda da graça, que ele ia morrer na morte de cruz, iria ressuscitar e ia entrar na era da graça, né? Então eles iam lá para isso, para escutar as mensagens e comparar as mensagens do Senhor com a lei, para ver se ele não estava burlando a lei ou fazendo com que o povo não seguisse a lei, para ele ser acusado, ser apedrejado, preso ou até morto antes do tempo. Então tinha essa astúcia. E naquela época também tinha as pessoas que recebiam cura, libertação, né? Então os seus discípulos eram incumbidos de proteger o Senhor, né? Os discípulos faziam em volta do Senhor aquele círculo para que a multidão não se achegasse a Cristo, tocando nele, abraçando ou beijando, e aquele alvoroço, para não machucá-lo, para não feri-lo. Então os discípulos ficavam todo mundo concentrado e olhando. Se você olhar na passagem bíblica, né, da mulher do fluxo de sangue, você vai ver isso aí, né? Quando a mulher toca na orla do vestido do Senhor, e ele fala, alguém me tocou. Os discípulos, peraí, Senhor, a multidão nos oprime, e o Senhor diz, quem foi que me tocou? Porque eles protegiam as pessoas para não tocar no Senhor e nem machucá-lo. Então essa era a função, de escutar a palavra também, seguidores de Cristo, aprendiz da palavra, e também proteger o mestre, o professor, que estava ensinando eles. Bom, nesse caso aqui, específico, nós vemos que os discípulos estavam ali nessa função. E como o Senhor Jesus já tinha estendido o sermão, e visto que a multidão não estava alvoroçada, mas estava ali quieta, comportada, o Senhor Jesus viu que não estava em perigo. E também a Bíblia diz que quando o Senhor olha para aquela multidão, o Senhor vê a vontade que eles têm de ouvir mais a mensagem de Cristo. Eles queriam mais. Era um alimento espiritual para a alma deles. Então eles estavam famintos. E através da palavra, o Senhor estava curando as pessoas. Aqueles que estavam ouvindo, dando crédito, eram libertos, eram curados, instantaneamente. Então, como o Senhor viu, teve compaixão da multidão e viu que não estava correndo perigo algum, que a multidão não estava alvoroçada, e ele estava ali próximo à beira do mar, o Senhor avistou um barco de pesca. E o Senhor, então, ordenou os seus discípulos, pediu aos seus discípulos, dizendo, olha,
entre nesse barco e fique no barco, porque nós vamos passar para outra banda, para o outro lado. Vocês entram no barco e me esperem, porque eu vou pregar mais um pouco para a multidão, vou ficar mais um pouco com a multidão aqui pregando o sermão. E quando eu terminar, eu vou despedir a multidão e eu vou ir ter convosco lá onde vocês estiverem. Os discípulos viu que o Senhor deu a ele uma ordem. Então eles entraram no barco. O barco estava posto ali à beira do mar, onde eles avistavam o Senhor continuando dando o seu sermão. Eles imaginaram o quê? Né? Está à beira do mar. O Senhor vai pregar. Depois o Senhor vem, alcança o barco, entra no barco e nós passa para outra banda. Era o natural acontecer. Era isso que eles esperavam que ia acontecer. Dali eles avistavam. Se caso o Senhor tivesse algum problema, algum ataque, eles podiam simplesmente descer do barco, ir até lá e ajudar o Senhor. Mas o fato é que eles obedeceram o Senhor e foram para o barco. E eles estavam tão eufóricos, tão distraídos, vendo o Senhor pregar o sermão e admirados, porque eles contemplavam o milagre acontecendo ali com seus olhos nus. Os demônios se contorciam, saíam das pessoas, as pessoas eram curadas e eles viam. Muitas vezes pessoas cegos de nascença, pessoas coxas de nascença, atrofeados seus nervos. E na hora o Senhor determinava e acontecia o milagre. Então eles participavam, eles viam com seus olhos. Então eles ficavam admirados. E eu creio que eles no barco ficavam conversando com o outro. Você viu o poder que ele tem? Você viu o milagre que ele fez? E todos ficaram ali fixos, olhando e esperando o Senhor pregar o seu sermão e mais milagres acontecerem. Não se preocupando no barco que eles estavam, sentados, quietinhos, acostumados já com o barco, com o alto mar, porque a maioria deles era pescadores. Então eles tinham um certo costume, uma certa prática, não se preocupavam. Sentaram no barco e ficaram ali. Mas a Bíblia diz que o vento começou a vir, as ondas, e começou a açoitar o barco e levar o barco. Nós sabemos que a onda ela vem na beira do mar, depois ela vai. Traz, muitas vezes, coisas que estão dentro do mar para fora e leva coisas do mar para dentro. Não é assim? E como eles estavam no barco, os remos, certamente parados, então eles vendo o sermão e a onda batendo no barco e levando o barco, conduzindo o barco. Eles nem perceberam. Nem perceberam. Eles tinham a promessa do Senhor que o Senhor ia ter com eles, quando despedia a multidão. Eles estavam conversando ali e foi indo. Foi levando, foi levando, foi levando, foi levando. E quando eles se deram conta, eles estavam no meio do mar. Bem no centro daquele mar. E a Bíblia diz que Jesus, então, despediu a multidão. A multidão desapegou do Senhor, começou a ir embora. E o Senhor não foi imediatamente para os seus discípulos. O Senhor Jesus, ele foi para o monte orar. O Senhor Jesus ora, conversa com o Pai, e diz que na quarta vigília da noite, ele então vai ter com os discípulos. O natural seria o quê?
pegar um outro barco, entrar dentro e ir até os discípulos. Porque eu lembro você que os discípulos estavam no meio do mar. O lugar mais fundo do mar. É o meio. As distâncias laterais são a mesma e de frente e verso é a mesma, porque é o meio, é o centro. Mas ao invés de Jesus usar o natural, Jesus vai pelo sobrenatural. E o que é o sobrenatural, pastor? Aquilo que a ciência não consegue explicar. Esse é o sobrenatural. A ciência não explica. A ciência sabe que aconteceu, mas não sabe como aconteceu. Não tem explicação. Para a ciência, esse ato era impossível. É impossível. Mas para Deus, tudo é possível. E qual é a forma que Jesus encontrou de ir até os seus discípulos? Andando sobre as águas. Isso mesmo. A Bíblia nos relata que Jesus estava andando sobre as águas. Ela diz, olha, Jesus foi ter com seus discípulos andando sobre as águas. Eu quero acreditar que naquela quarta vigília, ou o sol já estava clareando algum pouquinho para nascer, ou a lua estava clara. O fato é que, quando ele anda sobre as águas, os seus discípulos avistam ou enxergam ele. Mas a primeira visão que eles tiveram, o primeiro, foi de que era um fantasma. Por quê? Porque eles viram que estava no meio do mar e era impossível um homem andar sobre as águas. Então o pensamento que sobreveio sobre eles é uma alma, é um fantasma. É um fantasma que vem vindo para nos assustar. E a Bíblia diz que eles gritavam com medo, gritavam, entraram em desespero. E quando eles estão desesperados, afoitos, achando que vai morrer, não tinha uma saída para eles. Porque pensa o pensamento deles. Se a gente fica no mar, o fantasma nos pega, nós vamos morrer. Se nós pulamos nas águas, nós estamos no meio do mar, nós vamos morrer. Então não tem saída. Por isso o desespero deles. Porque não havia uma saída. Pensavam eles. E Jesus, que eles pensavam que era um fantasma, vinha de encontro ao barco. Ele sabia que a qualquer momento Jesus ia, no pensamento deles, fantasma, ia se aproximar para fazer mal para eles. Como uma alma penada, um fantasma, um morto-vivo. Eles acreditavam nisso. O medo fez com que eles imaginassem isso. O desespero, o pavor. E com isso eles começaram a gritar. E eu fico imaginando, amado, o desespero dentro do barco. Eles de pé, para lá e para cá, é um fantasma, nós vamos morrer, nós vamos perecer, cadê Jesus que não está com nós? Onde Jesus disse que vinha, que Jesus prometeu e tal, e aquele negócio todo, aquele desespero, aquele alvoroço. Eles não iam ficar quietos. Sabendo que o fantasma, ele achando na mente dele que era um fantasma, eles não iam ficar quietos no silêncio. Eles gritaram, com medo. O medo tomou conta daquele barco. E, com aquele alvoroço, aquele medo,
A Bíblia diz que Pedro se concentrou, prestou atenção. Ele diz, parece com Jesus. Ele não tinha certeza absoluta, ele não podia afirmar que era Jesus. Mas ele perguntou. Senhor Jesus, és tu? E o Senhor disse, sim, Pedro, sou eu. E ele lança um desafio. O que Pedro lançou aqui foi um desafio. Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Foi um desafio. Não, se é o Senhor Jesus mesmo que fez milagre, curou cego, coxo, manco. Se for o Senhor mesmo, se o Senhor está andando sobre as águas, tem esse poder, deixa eu andar também. Com as minhas palavras. E obteve a resposta. E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Vem, Pedro. Vem. E Pedro começa a descer do barco. Nós entramos no personagem de Pedro, nós podemos imaginar os discípulos gritando atrás de Pedro, que era um fantasma, eles estavam com medo. Pedro descendo do barco, imagina se eles não tentaram tirar isso da cabeça de Pedro. Imagina se eles não tentaram colocar mais medo em Pedro ainda. Pedro, você está enganado, não é Jesus não. Você vai morrer, você vai perecer, nós estamos em alto mar. Não faça essa loucura, Pedro, isso é loucura, Pedro. Imagina. Colocando dúvida no Pedro. Mas Pedro resistiu por um espaço de tempo. Porque a Bíblia diz que ele começou a dar os primeiros passinhos sobre as águas. Deu o primeiro passo, deu o segundo passo. E acredito eu que Jesus, com os braços abertos, diz, vem Pedro, vem. Mas o vento era ao contrário. Aquele vento que você caminha para frente e ele te joga para trás. Você força a andar e ele te joga para trás. Imagina isso no alto mar. Aquela água gelada, aquele vento soprando, as ondas que levantavam. O medo que o Pedro não teve. E os discípulos lá atrás gritando para ele. Ninguém acreditando que ele estava andando sobre as águas e com medo dele afundar. E Pedro resolve então tirar os olhos de Jesus e olhar para o mar bravio, olhar para a tempestade. E nesse momento a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. E quando Pedro vê que vai morrer, que vai perecer, ele grita para o Senhor Jesus, Senhor, salva-me porque estou perecendo. Salva-me, Senhor, porque eu vou morrer. E o Senhor Jesus, andando sobre as águas, se aproxima de Pedro, segura na mão de Pedro e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? E a Bíblia diz que Jesus conduziu ele até o barco. E quando eles subiram no barco, acalmou-se o mar. Tudo ficou calmo. Tudo se fez bonança. E os seus discípulos disseram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Porque eles viram que até o mar e o vento lhe obedecem. Foi uma experiência espiritual que os discípulos tiveram que passar para ter a sua fé acrescentada.
com nós outros, amados, não é diferente. Jesus muitas vezes nos coloca no barco para sermos provados, para sermos esquadrinhados, e isso muitas vezes causa medo em nós. Nós ficamos com medo de morrer. Nós ficamos com medo de perecer. Nós ficamos com medo dos fantasmas, como os discípulos ficaram assustados. Nós ficamos muitas vezes com vultos, com vozes, com a presença do maligno, rondando, usando os seus adeptos. Nós sentimos medo. Mas nós queremos ter experiência com o Senhor. Só que no meio da luta, da tempestade, nós perdemos, muitas vezes, a confiança de confiar no Senhor. A fé de que nós vamos receber o livramento devido à situação que nós estamos passando. Devido àquele momento de provação. Né? Toda aprovação, ela causa uma certa preocupação. Por mais que nós achamos que nós estamos preparados, né, para poder passar por esses momentos de provação, quando nós estamos na provação, nós ficamos preocupados. E até duvidosos, muitas vezes, se nós realmente vamos passar por essa prova. A maioria esmagadora das vezes, nós achamos que nós vamos morrer. Que nós vamos perecer e que não vai dar em nada. As lutas, as tempestades e Satanás, muitas vezes, nos faz acreditar que não vale a pena ou não valeu a pena, porque não vai dar em nada. É o trabalho dele, né? Iludir, enganar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não quer que ninguém seja edificado pelas experiências do Senhor para não glorificar o nome do Senhor. Então ele age, colocando medo, desespero. E as pessoas muitas vezes perdem a fé. Pedro andou sobre as águas, mas teve medo. E a Bíblia diz que ele foi afundando. Mas ele não esperou perecer. Ele gritou ao Senhor: Senhor, salva-me porque eu estou perecendo, ou seja, estou morrendo. O Senhor Jesus se aproxima, segura na mão de Pedro, e quando ele toca na mão de Pedro, ele levanta Pedro e coloca Pedro novamente sobre as águas. E ele fala para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? E a Bíblia diz que eles são conduzidos então até o barco. E quando eles entram no barco, a tempestade se acalma. O Senhor Jesus ainda continua nos provando no barco. Continua nos provando nesta caminhada. É natural que nós sentimos medo. Nós não somos máquina, nós não somos robôs. Somos seres humanos. Fomos criados para sentir medo, para sentir dor, para ser feliz, infeliz. Nós somos criados para isso. Então é natural que nós tenhamos medo. Porque é algo sobrenatural, é algo que nós não enxergamos. E o adversário luta 24 horas contra as nossas vidas. E muitas vezes chegamos a pensar assim, que o diabo venceu e que nós vamos morrer. Que nós vamos perecer. O próprio salmista Davi não disse na sua palavra: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque Davi teve experiências marcantes com o Senhor. E também teve medo. Ele não estava passando no vale.
Mas ele poderia passar por este vale, mas ele não ia temer mal algum, porque ele sabia que o Senhor era com ele. Então veja, o segundo coração de Deus teve medo. Quando ele peca com Betseba, e Betseba engravida, e ele trama aquela trama maligna para matar o marido dela, Urias, o soldado da nação de Israel, porque ele teve medo. Se o povo soubesse, iria apedrejar os dois, tanto Davi como Betseba, e matar os dois, porque os dois erraram, ela sendo casada e ele sendo rei. Ela sendo mulher de Urias, soldado, ela tinha que falar para ele: não, sou uma mulher casada, eu não vou deitar com você porque eu sou uma mulher casada, rei. Eu tenho meu esposo, eu amo meu esposo. Mas ela não resistiu ao encanto. Davi era formoso, Davi era guerreiro. E ela cedeu à tentação. E caiu em pecado. Betseba e Davi. Ela não poderia ser punida sozinha. Tinha que ser punida os dois. Lembra aquela mulher que foi pegada no ato do adultério e foi arrastada até Jesus naquela praia? E Jesus estava escrevendo com o dedo, e eles dizem: Senhor, a lei de Moisés, essa mulher foi pegada no ato do adultério, sua lei diz que nós temos que apedrejar. Mas o que é que o Senhor nos disse? É claro que eles foram na astúcia de pegar Jesus, né? Foram astuto. Porque eles levaram a mulher. Jesus sabia disso. E Jesus diz: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A lei dizia que tinha que apedrejar. Mas veja a injustiça que eles iriam cometer. E depois culpar Jesus pelo apedrejamento. A lei de Moisés era clara, dizendo: olha, os dois têm que ser apedrejados, o homem e a mulher, porque os dois adulteraram. Mas eles levaram só a mulher. Se eles foram pegados no ato, cometendo o ato, eles deixaram o homem fugir, ou pouparam o homem para levar a mulher por acaso. Não foi por acaso. Nada é por acaso. Foi astúcia mesmo. Porque eles queriam pegar o Senhor Jesus em algum ato desse, para dizer que ele não estava cumprindo a lei, que a lei não determinava que fosse daquele jeito, para ele ser punido pela lei. Mas o Senhor Jesus, sabendo disso, usou das palavras: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que foi saindo um por um, até ficar somente a mulher. E o Senhor Jesus perguntou para ela: mulher, aonde estão os seus acusadores? Eu não os vejo. Ela diz: eu também não, Senhor. Eu disse: pois é, vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Veja como o Senhor Jesus, né? Ele conhece, ele esquadrinha os nossos pensamentos, as nossas vidas. Veja como o Senhor Jesus é o socorro bem presente quando estamos passando por esses vales, por esses medos, por essas angústias, aflições que nos assolam. Veja como Paulo declara em uma das suas cartas que passou por tanta necessidade, aprendeu a passar fome, né, passar sede, andar nu, se esconder e dormir em cemitérios, catacumbas. Por causa do medo de ser pego, ser morto, ser apedrejado. É o trabalho do diabo tentar colocar medo, porque o medo gera o quê? O medo gera dúvida. E Deus não opera no meio de dúvida. Deus não opera no meio de ansiedade, quando você está ansioso. Deus não opera. Deus só opera quando você confia, quando você entrega.
Então o Senhor deu um grande exemplo espiritual para aqueles discípulos. Pedro, quando lançou o desafio, ele queria viver o sobrenatural. Deu alguns passinhos, mas viveu o sobrenatural de Deus na vida dele. Ele viu que é possível a um homem que tem fé, a um homem que acredita no poder do Senhor Jesus, de andar sobre as águas. Ele teve a sua fé por um momento interrompida pelo medo. E muitas vezes o medo faz isso com a gente. Faz com que não tenhamos fé. O adversário sabedor dessas coisas, ele se encarrega de trazer o medo até nós. E usa o medo como escudo dele, como triunfo dele, para nos amedrontarmos, a fim de que nós não nos concentremos e acreditemos que o Senhor Jesus é poderoso para nos dar o livramento. E por causa do medo, muitas vezes nós somos mal sucedidos, se não fosse a graça do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, Pedro havia realmente perecido. Realmente tinha afundado e colocado a sua vida em risco. Com risco de morte. Mas o Senhor Jesus estava ali para dar uma experiência, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, ele não é Deus de morto, mas ele é Deus de vivos. E ele veio para fazer discípulos, seguidores. E os seguidores têm que ter experiência com o Senhor. Veja que os discípulos apenas via os milagres. Ouvia falar dos milagres, mas não participavam. Eles não tinham experiência espiritual. Eles não oravam por ninguém, eles não intercediam por ninguém. Eles não ponhavam a mão em ninguém, somente o Senhor Jesus o fazia, através do poder da palavra. Algumas vezes, né, o Senhor Jesus tocou, como aquele cego de nascença, né? Que o Senhor Jesus fez aquele barro, aquele lodo, cuspiu, fez aquele lodo e tocou e untou seus olhos. Ele teve que tocar. Mas a maioria dos milagres que nós vemos na Bíblia é no poder da palavra. Levanta-te, anda, toma tua cama e vai embora. No poder da palavra. Então, o trabalho do diabo é nos amedrontar, porque ele sabe que se nós amedrontarmos, nós não vamos nos concentrar no Senhor Jesus. Então, por isso você tem que parar, tirar a ansiedade, tirar esse desespero que ele colocou em você, e você descansar no Senhor. E dizer, Senhor, eu acredito e eu confio que o Senhor vai reverter o meu cativeiro. Por isso eu entrego nas tuas mãos. Não vou me preocupar. E aí ele trabalha, aí ele opera. Pedro olhou e ficou desesperado. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E o desespero acaba matando mesmo. Não é assim que o diabo faz com as pessoas? A pessoa é cometida de uma doença, de um câncer, de uma AIDS. E aí, enquanto não sabe, vive uma vida normal. Mas quando descobre que está com os dias contados e vai morrer, muitas vezes morre antes. Pela preocupação, o medo de morrer, de perecer, acaba ceifando a vida dele mais rápido. Ele passa agora a ter medo e ficar pensando naquilo todo momento, não acreditando que ele não vai conseguir. Que não tem A ciência não explica a doença dele, é uma cura imediata. Vai perecer, vai morrer. Já está esparramado muitas vezes pelo corpo. Isso é o trabalho do diabo. Por isso que o Senhor nos prova. Porque sabe que o diabo vai usar isso contra nós. E quando ele vê que tem uma enorme brecha para o diabo usar, o Senhor nos põe em provação, mostra para nós que ele é poderoso de tirar nós daquela situação, nos tira, para que essa brecha seja tampada. Aí nós passamos a acreditar, Senhor, só o Senhor que dá o livramento. Então eu creio e acredito. Não foi assim com Jó? Quando eu leio a passagem bíblica, por que Jó foi tão provado assim?
se ele era um homem temente a Deus, íntegro, reto, sincero e desviava do mal. Você vai ver na mensagem de Jó que ele tinha medo de ficar pobre e medo de perder a sua família. Era uma grande brecha para Satanás pegá-lo e acusá-lo e usar ele no medo. Veja que ele tinha medo. Quando você tem medo, você abre uma grande brecha para o diabo entrar e usar aquele medo contra você. Você almeja evangelizar? Você tem medo. O diabo fala para você, não vai não, porque se for, vou usar alguém. Vou usar alguém para pegar você, põe medo. E aí você faz o quê? Você não evangeliza. Você vai subir no altar para pregar? Não sabe não, você vai passar mal vergonha. Vou fechar a sua mente, o povo não vai aceitar a sua palavra. E assim sucessivamente na nossa vida de obreiro. Então você tem que vencer o medo. Você tem que mostrar que a sua fé é maior do que o medo que você sente. E aí ele não vai ter brecha para usar. Não vai ter como ele colocar você em desespero. Não vai ter como colocar você nas mãos dele. Porque você vai confiar, vai acreditar. Veja que depois que Pedro é conduzido para o barco, Jesus toma na mão dele e põe ele novamente nas águas, por cima das águas, ele passa a acreditar porque está sobre as águas novamente. E quando chega no barco, que eles entram no barco, tudo se acalma. E os discípulos falam, verdadeiramente, este é os filhos de Deus. Por que Jesus está dando esse experiência para os discípulos? Nesta passagem bíblica lá embaixo, você vai ver que quando passaram para outra banda, houve muitos milagres. Não houve impedimento para impedir as curas que o Senhor queria fazer lá naquela cidade. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver que na terra natal do Senhor Jesus, na terra de nascimento dele, ele próprio diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali. Porque a sua pátria não recebeu ele como filho de Deus. Mas recebeu ele simplesmente, como filho de Maria e José. E aí o Senhor não pôde operar milagres. Por causa da fé do povo, a dúvida do povo. Então, quando tem dúvidas, o Senhor Jesus não opera. Quando tem ansiedade demais, o Senhor Jesus não opera. Quando nós queremos dar uma mãozinha para o Senhor Jesus não opera. Tudo temos que deixar nas mãos do Senhor para que Ele possa operar. Quando você deixar o Senhor Jesus operar, você vai ver que Ele vai fazer um grande milagre na tua vida e a sua vida vai ser cheia de bênçãos e bonanças. Grandes milagres vão acontecer na sua vida. Porque você passou a acreditar e ter fé que o Senhor Jesus é poderoso para te mostrar. Não tem quem te pare, não tem quem te pare. Por isso que a Bíblia diz assim, se você tiver fé como um grão de mostarda, direi para esse monte, passa daqui para lá, e esse monte tem que passar. Porque a fé, ela move o sobrenatural. Traz à existência aquilo que não existe. Tudo é pela fé. Porque é em espírito, é espiritual. Você tem que ser uma mulher espiritual. Você tem que ser um homem espiritual. Porque Satanás, o inimigo de nossa alma, ele é espiritual. Se você não for espiritual, você não vai enxergar as suas astúcias, os seus laços armados contra você.
Mas quando você é espiritual, ele não consegue esconder, ele não se esconde de você, porque a todo momento você está enxergando ele. Você está vendo. Ele vai tentar colocar medo em você, mas o Senhor Jesus vai mandar você repreender. Repreenda esse demônio. Você repreende em nome de Jesus. E ele o quê? Bate em retirada, porque foi descoberto. Por que que o diabo, quando entra na vida de uma pessoa, ele fica escondidinho? Ele fica escondido, agindo na vida da pessoa. Mas quando ele é descoberto, ele perde a força. E aí ele é expulso. O diabo, com a sua astúcia, primeiro ele domina o corpo. Depois ele tenta cauterizar a mente da pessoa. Porque uma vez a pessoa com a mente cauterizada, ela não consegue se libertar, não consegue se livrar do laço do passarinheiro. Por isso que você muitas vezes prega a palavra, você vê essas pessoas andarilhas, essas pessoas assoladas mesmo pelo diabo, você prega para eles, eles choram. E até querem voltar para a igreja. Até querem mudar de vida, mas não tem forças. Porque o diabo entrou na mente deles e domina a mente deles para que eles não saiam debaixo das mãos de Satanás. Colocando dúvida que ele não pode, colocando medo, para fazer ele desistir. Mas quando ele persiste e diz, não, eu vou atrás de ajuda, eu vou, não tem capeta que o segure. Porque ele está debaixo da misericórdia do Senhor. Ele agora aprendeu a lição e diz, não, eu quero, Senhor, me reconciliar, eu quero, meu Pai, fazer a tua obra, não vou ficar dessa forma. E aí ele consegue se libertar das garras do maligno porque ele perdeu o medo. O diabo vai ameaçar, o diabo vai fazer de tudo, mas ele não vai cair mais na lubriação do diabo. Porque ele tem fé agora para acreditar que o Senhor Jesus vai defendendo ele de todo o mal. E ele fica livre. Lembra aquele endemoniado de Gadareno? De Gadara, da cidade de Gadara? Que quando o Senhor Jesus chega na cidade de Gadara, ele vem até o Senhor Jesus. Ele já tinha sido preso. Sua vida era no sepulcro, nos cemitérios. Já tinha sido preso, acorrentados, jogado numa cadeia. Mas quando o diabo tomava conta do corpo dele, ele quebrava a cadeia, quebrava as algemas, saia correndo e voltava para o cemitério. Catava a pedra pontiaguda, feria seu corpo até sair sangue. Seu alimento era corpos putrificados. Mas quando ele vai até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus pergunta quem é ele, ele diz, nós somos a legião, meu nome. Porque somos muitos, diz ele para o Senhor. E o Senhor diz, sai deles. Sai dele. E eles então pediram para o Senhor Jesus para entrar naquela manada de porcos. E como o Senhor havia expulsado, eles saíram e entraram naquela manada de porco. E a manada de porco se precipitaram e caíram, despenhadeiro embaixo, morreram tudo afogados. E quando o povo da cidade ficou sabendo, veio tudo ver o que tinha acontecido. Quando chegou lá, viu ele sentadinho, quietinho, no seu juízo perfeito. Por quê? Ele tinha visto que Jesus tinha poder, tinha expulsado os demônios, e agora ele estava acreditando, estava crendo no poder do Senhor. Então ele perdeu o medo. Foi liberto. O diabo perdeu o controle dele porque ele procurou ajuda. E foi liberto. Então o trabalho do diabo é esse, é se levantar. Colocando medo, dúvida, ansiedade. E o nosso trabalho é confiar. Confia no Senhor. A Bíblia não diz no livro de Salmo? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele tudo fará. Confia nele. Se ele tiver que fazer você andar sobre as águas,
você vai andar sobre as águas. Se as águas não se abrirem, e a vontade dele não for essa, ele vai abrir as águas para você passar. Mas ele sempre vai ter uma porta de escape para mostrar para você que ele é o seu Deus, que ele te protege, te livra de todo mal. E tudo que você está passando é permissão dele, para te dar experiências espirituais. Assim como ele deu experiência tanto para Pedro, como para os discípulos. Pedro andou, ainda que ele fale, Pedro, você teve medo, e vocês que não teve experiência com o Senhor? Vocês não se ofereceram para andar. E eu primeiro deu alguns passinhos, poderia responder Pedro. Então, na hora do medo, na hora do apavoro, que Satanás tenta agitar a sua mente para você ter medo, peça que o Senhor Jesus abriu os seus olhos da fé, para que Satanás não tenha poder de colocar medo em você. Ele vai tentar, mas vai ficar só na tentativa. Você vai falar, eu confio no Deus vivo que eu sirvo. Eu confio no meu Jesus, que ele é poderoso para entrar com providência. Pronto, desarmou Satanás. Está desarmado. E ele vai fugir. Porque não tem o que ele fazer. Não tem brecha para ele entrar, não tem brecha para ele acompanhar. Então ele tem que bater em retirada. E o nome do Senhor Jesus é glorificado através da sua vida. Amém? Que os amados possam ficar com essa palavra. Aquilo que eu não pude expressar, que o amigo, o Espírito Santo de Deus, possa expressar melhor em seus corações, né? Quando são 1h da manhã. Tá certo? 1h da manhã, né? Para a glória de Deus. Tá bom? Então nós vamos fazer uns minutinhos de oração. Nós vamos encerrar. E vamos procurar amanhã cedo, 8h, voltar novamente, né? Para poder continuar aí essas lives. E o que ele me der, eu vou estar passando para os irmãos. Se for oração, se for uma palavra, se for um aconselhamento pastoral, o que o Senhor Jesus colocar nos meus lábios, na minha vida, na minha mente, no meu coração, com certeza eu vou estar passando para os irmãos. Tá bom? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, ó Deus de maravilha. Senhor amado, querido, poderoso e vivo, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra. Senhor, eu venho diante da Tua presença, diante da Tua santidade, meu Pai, primeiramente pedindo perdão pelos meus pecados, falhas e erros, tudo aquilo que eu tenho feito para não ter te agradado. Que o Senhor possa, meu Pai, estender as Tuas mãos sobre mim, meu Pai, usando de misericórdia para com a minha vida, repreendendo de mim todo medo, meu Pai, todo apavoro, toda tribulação, toda dúvida, toda ansiedade, que o Senhor possa pôr por terra, meu Pai amado, de mim e dos meus irmãos em Cristo, para que o Senhor possa me dar experiências espirituais cada vez mais. Que eu venha crer, que eu venha acreditar, que o Senhor é poderoso para me dar os livramentos necessários, meu Pai, e as ferramentas necessárias para continuar fazendo o Teu querer e a Tua vontade. Deus de poder, Deus de glória, seja com meu irmão, seja com a minha irmã, abençoando, quebrando os laços na vida dele, meu Pai. Entra com providência na sua vida, meu Pai, espiritual, material, sentimental, meu Pai. Agindo, Senhor amado, mais e mais, trabalhando mais e mais na vida dele, na vida dela, meu Pai. Toma teu filho nas tuas mãos, toma tua filha nas tuas mãos, meu Pai. Opera, Senhor, sobre a vida deles, meu Pai. Levanta eles com poder e glória nesta terra, meu Pai. Que seja um atalaia, um ganhador de alma, uma ganhadora de almas para teu reino, meu Pai. Que o Senhor possa unir os casais em prol da tua obra, Senhor, tirando, meu Pai, as garras do diabo, as astutas que Satanás tem usado nos últimos dias para haver separações dos casais, meu Pai. Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha, repreenda essa astúcia do diabo, meu Pai. Repreenda, meu Pai amado, todo mal, para a glória do teu nome, Senhor, para que o teu nome, meu Pai, venha a ser exaltado através dessas vidas, meu Pai. Senhor, repreenda, meu Pai, aquele que se levanta contra o pai e a mãe, Senhor amado, Pai querido, Deus tremendo de poder, que o Senhor possa repreender, meu Pai amado, Pai querido. Senhor amado, tira o medo da mãe, tira o medo do pai e deixa trabalhar, alabaçuriando, alabai, que eles possam acreditar e deixar o Senhor trabalhar nos filhos, meu Pai amado, ainda que estejam em caminhos tortuosos, mas o Senhor sabe o momento e a hora certa de chamá-los para a tua presença, meu Pai.
Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha, meu Pai. Seja com essa moça, com esse moço, meu Pai amado, que ainda não te serve, meu Pai. Quebrando os laços contra a vida dele, meu Pai, de enfermidade, Senhor amado, de bala perdida, meu Pai, de confusão e de contenda, para a glória do teu nome, Jesus. Fica conosco, meu Pai. É o que eu te peço e agradeço, em nome, Senhor amado, daquele de Jesus. Ah, meu Pai, maravilha. Tudo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Tá certo? Tá aí para você que orou com fé, tá aí para você que orou e acompanhou o pastor Valdecir José. Procurei pregar devagar, com calma, para você acompanhar aí, deliciar-se, né? Regozijar-se com a palavra de Deus, tá certo? Esse é o alimento para a tua alma, um alimento fresquinho, fresquinho do altos céus, para poder a sua alma alimentar, né? Agora, uma vez ou outra, a sua alma alimentada, agora é hora de você colocar o joelhinho no chão e orar aí, para você poder descansar em paz, tá certo? Amanhã um novo dia para a glória de Deus. Já é dia 7, né? 7 de maio, né? Então, nós vamos agora despedir, tá bom? Que o Senhor Jesus possa abençoar os seus lares. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem vos despede é esse irmão em Cristo, pastor Valdecir José. A paz do Senhor Jesus.